estudantes, pais, responsáveis e toda a família. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá! E como vocês já estão acostumados, anotem lá as informações importantes da aula de hoje. Agora que vocês já anotaram as informações da aula de hoje, nós vamos repassar para vocês os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula. Então, hoje nós vamos precisar de fita crepe, um cabo de vassoura, uma bola de futebol ou de voleibol, uma garrafa PET ou o detergente ou objeto similar, um pano de chão ou o pano de prato, um elástico de cabelo ou o cadarço de tênis. Então, como vocês já estão acostumados, a gente vai dar um tempinho para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retorna com as atividades de hoje. Então, ó, a fita crepe a gente pediu para vocês desenharem aí um retângulo, né? Aí na casa de vocês, aonde a gente vai estar fazendo algumas atividades dentro desse retângulo, né? Isso aí. Mas antes de a gente começar as atividades de hoje, a gente vai estar retomando com vocês aqueles dois desafios que a gente deixou de tarefa de casa na aula passada. E daí, conseguiram fazer em casa? Treinaram? Foi muito difícil? Espero que tenham conseguido aí realizar os dois desafios. A gente vai começar com o primeiro desafio que nós passamos na aula passada, que é o desafio da bola. Então, só relembrando que os dois vão segurar a bola, cada um num lugar da bola, e o objetivo é a bola ficar com apenas um dos oponentes. Então, ou só com a professora Carol ou só comigo, ok? Quem conseguir reter a bola, né, ficar com a bola, vence a disputa, ok? Preparada, professora Carol? Preparada, professor André, então, vamos lá? 3, 2, 1 e... Vamos fazer que nem a gente fez aquelas atividades da aula passada, de fazer até 3? O que você acha, professor? Tá bom. Pode ser. Ou então, como nós temos o tempo curto, vamos fazer até 2. Isso. Quem vencer 2, vence o duelo aqui, nossa desafio. Preparada? Sim. 3, 2, 1 e valendo. E essas luvas escorregam, professor André. Mas é muito difícil essa atividade. Confesso, professor André, que eu me entreguei. Se entregou, né, Carol? Venci pelo cansaço, Literalmente venceu pelo cansaço. É só reforçando, né, pessoal, que nós também estamos utilizando, como em todas essas nossas aulas de jogos de oposição, estamos utilizando a luva para realizar as atividades aqui de contato, né? Mas vocês aí, se forem fazer com alguém da casa de vocês, não precisam utilizar, a não ser que vocês façam com alguém que seja fora da casa de vocês, né, professora André? Exatamente. Então, como a gente já falou nas aulas anteriores, que se for com alguém que não é da família, que não esteja com você no dia a dia, né, seja algum vizinho, algum amigo, utilizar a luva e tomar os devidos cuidados, né, de utilização do álcool, né, utilizar até mesmo a própria máscara, né, então, para vocês tomarem as devidas medidas de precauções aí, ok? E outra questão também, né, vocês vejam que esse desafio é importante vocês fazerem com uma bola que não seja muito leve, né?
Né, professora André? Com bola de plástico. Porque como a gente faz força, né? Então pode estourar a bola, pode, né? Então é por isso que é interessante que seja uma bola, pode ser até uma bola menor, se vocês não tiverem uma bola grande em casa, mas que seja uma bola mais firme, né, professora André? Exatamente, tá? Mais uma vez, então? Vamos lá, então a gente combinou, né, antes de começar a atividade, que quem vencesse 2 vezes que venceria o desafio, né, professora Carol? Isso. Então, eu consegui dominar a bola aqui, ficar com ela para mim, né? Então, eu fiz um ponto. Agora a gente vai tentar mais uma vez. Isso. E também ressaltando que vocês vejam que a gente não está utilizando o nosso retângulo para fazer essa atividade, porque ela é uma atividade que não precisa de delimitação de espaço, né? Então, como o objetivo é tirar a bola do colega, né? Então não precisa necessariamente ter uma delimitação de espaço. Por isso que a gente está fazendo aqui na frente do nosso retângulo, ok? Então vamos lá. Professora Carol, pode segurar a bola. Agora eu vou segurar assim. Suas mãos e eu vou segurar assim. Em 3, 2, 1, valendo. É mais fácil puxar o professor André pra perto de mim do que tirar a bola da mão dele, olha só. Não largo a bola, professora Carol, não adianta. Olha, escorregando, quase perdi a bola. Quase cai porque a gente escorrega. Viu, ó? De novo, escorregou e eu venci pelo cansaço, professor André. Tá vendo só? A professora Carol cansou de segurar a bola e eu consegui ficar com ela. Muito bem, então o professor André ganhou. A gente conseguiu 2 vezes, então eu venci esse desafio. Espero, né? A gente espera que vocês tenham conseguido fazer aí na casa de vocês. Que vocês tenham conseguido realizar esse desafio. Que não é fácil, né? Vejam que não é fácil você tirar a bola, principalmente se não tiver esse equilíbrio, né? Vocês vejam que em alguns jogos de oposição fica mais fácil e outros ficam mais difícil. Quando a gente não tem esse equilíbrio entre o peso e a altura das duas pessoas que estão realizando, né, professor André? Exatamente. Então agora nós vamos para o segundo desafio. O segundo desafio era com o pano de chão ou pano de prato, né, preso nas extremidades com um elástico de cabelo, ou com um elástico, ou com um cadarço, ou com algum outro material que vocês tiverem aí, né? Vocês vão realizar o desafio de estar posicionado em forma de prancha, né, com os pés no chão e as mãos no chão, e lançar por baixo do braço e pegar do outro lado, primeiro com a mão dominante, depois com a mão não dominante. Muito bem, eu vou tentar, hein, porque o professor André conseguiu. Eu não sei se vou conseguir, mas eu vou tentar, professor André. Então, a professora Carol vai tentar primeiro. Por favor, já pode se posicionar. Antes de eu me posicionar, professor André, só quero ressaltar uma questão. Já que você falou de elástico, eu me lembrei. Lembra a aula passada que a gente falou sobre a questão da segurança? E daí eu comentei com vocês que quem tem cabelo comprido é importante amarrar para não atrapalhar, né? Que nas outras aulas eu estava de cabelo solto e acabava sendo mais difícil, né, professor André? Tinha que ficar afastando o cabelo para não puxar o cabelo. Então, hoje eu lembrei e vim com o elástico, meu cabelo preso, com o elástico no cabelo, professor André. Exato, e até mesmo a dupla que está realizando as atividades, se, né, por exemplo, como aqui, a professora Carol tem o cabelo comprido, vocês, não sei se conseguiram observar nas aulas passadas, que eu sempre falava para ela, professora Carol, cuidado do cabelo, né? Quem está sendo o oponente tem que tomar esse cuidado, como a gente falou, tem que ter respeito aos seus limites, né? E respeito aos limites do seu oponente, do seu colega. Então a gente tem que estar sempre respeitando a si mesmo e respeitando o próximo, né? Então eu falava para ela porque eu sei que se eu enroscasse a mão no cabelo dela, ia machucar ela, né? Ia acabar puxando o cabelo, e o objetivo não é esse. O objetivo é realizar a atividade onde os dois consigam realizar da melhor maneira aquela atividade. Isso mesmo. Preparada então, professora Carol? Vamos lá, preparada. Então, vamos lá. Então pode se posicionar aí. E eu vou deixar o pano aí pra você. Vou tentar com a mão. Nossa, professor André, essa luva escorrega mais ainda no chão aqui. Então, vou tentar com a mão direita, certo? Primeiro que é com a minha mão dominante. Né? Ih, professor. Professora Carol, passa por baixo do braço. Ixi, ó, já fiz errado, hein? Já burlei a atividade aqui. Então passa aqui por baixo do braço pra pegar lá do outro lado. Opa, muito forte. Olha, foi longe, hein?
Muita força. A professora Carol tava fazendo força aí pra realizar as outras Tô atividades. acostumada a fazer né? força. Aí jogou o pano muito forte. Opa! Pouquinho mais uma. fraco. Quase. Acho que a próxima vai, hein? Quase. Ui, quase. Quase consegui. Ô, professor André, Cansa, né? cansa só de ficar na posição de prancha, hein? Porque a gente faz até um exercício de fortalecimento muscular aqui, professor André. Exatamente. Então, vou tentar com a minha mão dominante ver se eu consigo. Na aula passada, quando eu fui mostrar pra vocês, eu Conseguiu consegui, né? na segunda Vamos ver vez. se já. eu vou conseguir dessa vez também. O professor André já tá craque, eu acho que ele vai conseguir sim. Me posicionar aqui, então. E vamos lá. Ó, quase, hein, professor? Vai ser na segunda, hein, professor André? Olá? Muito bem, viu? Aí. Bom, como eu já consegui com a mão dominante, eu já vou tentar com a mão não dominante, tá bom, Vai lá, professora professor Carol? André. Depois a professora Carol tenta realizar o desafio Imagine, com a mão se eu não dominante. Se eu não conseguir nem com a dominante, imagine com a não dominante. Não vou conseguir, mas vou tentar, né, professor André? Mas uma dessa seja mais fácil, né? Porque você teve que fazer força com a mão não dominante para conseguir permanecer na posição de prancha, né? É Agora verdade. você vai ficar com a mão dominante segurando, que você teoricamente aqui tem mais pode força. ser que seja mais Pode fácil. ser que seja mais fácil, mas também tem que ter a coordenação da mão não dominante. E pra como conseguir é um lançar. desafio, né, professor André? Como todos os outros que a gente passa para vocês, não quer dizer que a gente vai conseguir sempre, né, professor André? Exatamente. Então aqui, na posição, com a mão não dominante, eu vou Olha, Quase. quase de primeira, hein, professor André? realizar o desafio. Quase. Ih, professor Forte André, agora. muito forte agora. Vamos lá, mais uma. Vou tentar mais uma vez. Que agora eu quero acertar aqui. Ih, muito bem, professor André. Boa! Vamos lá. Professora Agora, Carol. minha vez. Sua vez. Então, com a mão não dominante, a professora Carol é destra, né? Então, Vou fazer com a mão Vou esquerda. fazer com a mão esquerda. Quase. Mais uma. Joguei muito errado, joguei pra frente, né? Lembrando que a ideia é jogar por cima da gente aqui, né? Muito forte, um pouquinho mais fraco, professora Carol. Aê, muito bem. Pelo menos na última eu consegui, né? Muito bem, professora Carol. Tá vendo? Nada que treinando a gente não consiga, né? Muito bem. E Mas daí? é um desafio e tanto, né, Um professora desafio Carol? e tanto, hein? Cansa de ficar na prancha, cansa de ficar no exercício e falar ao mesmo tempo. E ainda tem que pensar na movimentação para fazer o Como desafio. vai lançar para que ela não fique muito, não seja muito forte, para ela não fugir, né, o pano, que não seja muito fraco para que ele não passe do Isso. corpo, né? Então tudo isso a gente tem que, né, pensar aí e planejar quando vai realizar Isso esse mesmo. desafio. E aproveitando, professor André, a gente tem que fazer um agradecimento aí, né, ao professor Simon, da escola Otto Otto Bracarense, que ele deu algumas dicas, na verdade, né? Na verdade, ele deu as dicas da página dele, né? Que é o trabalho de judô que ele realiza lá na escola. E a gente pegou algumas atividades da aula de hoje lá no site dele, né, professor André? Isso mesmo. Então, muito obrigado aí, professor Simon, pelas dicas aí de atividades. Isso mesmo. Então agora vamos dar continuidade. Acharam muito difícil o desafio? Mais ou menos, né, professor André? Esse já foi um pouquinho mais trabalhoso, né, professora Carol? Se caso vocês ainda não conseguiram, continuem treinando aí na casa de vocês, que uma hora dá certo, né, professor André? Exatamente. E chama aí o pai, a mãe responsável para realizar esse desafio aí também. Isso mesmo. Então agora a gente vai deixar aqui esse nosso material aqui no cantinho e a gente vai fazer agora mais algumas atividades onde a gente vai utilizar esse retângulo aqui que a gente pediu para vocês delimitarem aí na casa de vocês com a fita crepe, né? Então, aqui a gente fez um retângulo, mas pode ser um círculo, pode ser um quadrado, né, professor André? Exatamente. Então, assim, vocês vão realizar lá o desenho do círculo, ou do quadrado, ou do retângulo aí na casa de vocês. E o objetivo da atividade, nós vamos passando para vocês. Então, a gente vai realizar algumas atividades dentro desse espaço, né? E que o principal objetivo é tirar para fora do círculo, ou do retângulo, ou do quadrado, ou então
puxar ou empurrar, né, levar para dentro do quadrado, do círculo ou do retângulo, ok? Então a gente vai realizando aqui as atividades e explicando para vocês. Como a gente já mostrou ali para vocês, vocês podem aí estar realizando aí esse desenho do quadrado, ou do retângulo, ou do círculo aí na casa de vocês. Não necessariamente pode ser com a fita crepe, pode ser com o material que vocês tenham aí, né? Varal de roupa. Pode utilizar até aquele cinto do roupão que a gente utilizou aula passada, né? Pode utilizar o que a gente fez nas aulas anteriores, né? Até uma calça, né? Lembra, acho que uma aula de punhobol, né, professor André, que a gente utilizou lá algumas calças para fazer um círculo, também pode. Então, vocês podem aí pegar, providenciar aí objetos que vocês, se puderem riscar o chão, pode pegar com giz e riscar o chão, né? Vocês aí podem realizar confeccionar ou delimitar esse espaço aí da maneira que for mais apropriada aí para vocês. A gente foi falando aqui para dar o tempo de vocês irem preparando aí o espaço de vocês, ok? Conseguiram já resolver aí o espaço de vocês, preparar aí? Então a gente vai iniciar a nossa próxima atividade. A primeira atividade que nós vamos fazer agora dentro desse espaço será de tirar para fora do retângulo, ok? Como que nós vamos realizar dessa maneira? Como você achar mais fácil, você vai utilizar, né, as mãos, sempre cuidando, né? Também dá para fazer como a gente fez o cabo de força humano, né? Se for o caso. Aqui a gente vai fazer com as mãos, mas vocês podem fazer com essas variações, né? E aí, sempre lembrando que tem que respeitar o seu limite e respeitar os limites do seu oponente, ok? Professora Carol, vamos lá? Vamos. Então aqui com as mãos, nós vamos tentar tirar o nosso oponente de fora do nosso caso aqui no retângulo, ok? Professora Carol, você está preparada? Estou sim, professor André. Então, em 3, 2, 1, valendo. Para tirar, eu quase saí de fora do retângulo aqui também, mas eu fiquei com o pé dentro. Então, como a gente falou, ó, você pode empurrar, você pode puxar, você pode usar a estratégia, a técnica que você quiser aí para chegar ao objetivo, que é, primeiramente, de tirar para fora do retângulo. E sempre respeitando as regras e respeitando também o colega, né? Cuidando para não machucar também o colega, né? Exato. Professora Carol, dois pontos. Quem fizer dois primeiro, vence. Vamos. Então, 1 a 0. ponto. Preparada? Sim. 3, 2, 1, foi. Professora Carol agora fez força pra... Eu tenho que tentar, né? Pelo menos onde eu consigo, eu tenho que tentar, né, professora? Mesmo. Então, 1 a 1. Vamos lá, professora Carol. Quem fizer 2 ganha. Quem fizer 2 primeiro ganha. Então agora quem fizer vai vencer aí essa disputa. Está preparada, professora Carol? Vamos lá. Então, em 3, 2, 1, valendo. A professora Carol tava muito forte aqui, ó. A professora Carol tava muito forte aqui e me empurrando. Eu tentando empurrar ela. Falei assim, opa, vamos deixar ela fazer a força dela. E eu não tirei o professor André do retângulo. Então, não valeu, né, professor André? A professora Carol saiu do retângulo, na verdade. Ou na verdade você ganhou e você marca um ponto, isso, né? Porque qual foi a estratégia que eu utilizei aqui? Quando eu vi que não ia vencer ela na força, eu deixei ela... Ele quase deixou eu cair lá pro outro lado, hein? Eu tava segurando ela aqui. Então, 2 a 1. Agora nós vamos fazer ao inverso, tá? Então nós estamos pro lado de fora. Agora a gente vai ficar... Como a gente acabou fazendo um círculo mais... Um retângulo. Um retângulo, né? Mais comprido aqui, pra gente vocês poderem visualizar melhor. Um de nós vai ficar de costas aí pra vocês, pra gente poder realizar essa atividade. Ele vai ficar um pra lá e outro pra cá
do retângulo, ok? Porque agora a intenção é a gente estar puxando, a gente não vai ficar aqui, porque senão a gente não vai conseguir longe, puxar, né? Então por isso que a gente vai fazer aqui nas laterais, por isso que o professor André falou que um vai ficar meio de costas aí pra vocês. Mas qual que é a intenção da atividade? É a gente tentar colocar o nosso colega, puxar o nosso colega pra dentro do retângulo. Exatamente, então a gente vai começar do lado de fora do retângulo e a intenção é que o oponente, o adversário, consiga fazer com que você entre dentro do retângulo. E você tem que tentar fazer com que ele entre dentro do retângulo antes de você, ok? Professora Carol, então vou pedir licença para vocês para ficar de costas. Também vamos fazer com as mãos, né, professor André? Mas também a gente pode fazer com aquelas outras variações, que nem a gente fez no ombro, aquelas atividades, segurar no antebraço, né, professor André? E lembrando sempre que nós trazemos algumas atividades aqui e vocês também em casa podem realizar a atividade do jeito que nós estamos passando e depois podem adaptar, vocês podem montar, né, as maneiras ou podem pensar em variar outras formas de fazer as atividades. De formas variadas aí essas atividades. Assim, será que se eu fizer dessa maneira vai ser bacana? Aí você vai fazendo o teste aí na casa de vocês também. Preparada, professora Carol? Vamos lá, professor André. Então vamos lá. Vamos ficar meio assim, ó, professor André. E daí eles conseguem enxergar melhor. Então vamos lá. Em 3, 2, 1. Peraí que eu acho que... Assim. Ficou mais assim, isso. Então 3, 2, 1 e valendo. Eu tô dando a volta no retângulo aqui, ó. Mas não vou entrar no retângulo. Vamos lá. Ó, a intenção não é colocar o pé no retângulo. Só que a gente não pode sair de cima, né, professor André? Isso, professora Carol. Ó, tem todas as estratégias aí, né? Aí, ufa! Nossa! Deu trabalho, mas... Nem que a gente vença pelo cansaço aqui, né, professor André? Conseguimos alcançar nosso objetivo. Então, o objetivo é fazer com que o oponente, o adversário, pisasse dentro do retângulo. Então, a professora Carol pisou dentro do retângulo. Fez um Nossa! E tá até ofegante aqui falando. Nossa voz está até sumindo já, professor. Eu acho que agora a gente pode passar para a próxima, né, professor André? Vamos passar para o próximo. A gente vai fazer agora... Não porque eu tô desistindo da atividade, né? Porque eu perdi. Mas é porque senão não vai dar tempo da gente passar as outras atividades para vocês. Então agora a gente vai fazer com a garrafa PET ou com o detergente ou com o objeto similar que a gente sugeriu aí, solicitou para vocês. Qual é o objetivo dessa atividade? Deixa eu respirar fundo aqui para poder falar. Aí. Então o objetivo dessa próxima atividade é ou puxando ou empurrando de alguma maneira, né? Sempre respeitando, como a gente vem falando, o meu limite, o limite do meu oponente. Fazer com que o oponente encoste na garrafa. Ou seja, quem encostar primeiro na garrafa perde, ok? Então eu tenho que empurrar ou puxar minha oponente para fazer com que ela encostar qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo. Encostou na garrafa, na garrafa ou no detergente, perde, ok? Então, independente do limite aqui, de espaço, a gente vai tentando fazer com que o oponente encoste primeiro na garrafa. Nós vamos utilizar as mãos também, professor André? Vamos fazer com as mãos também, ok? Vamos lá, e daí? Vocês estão preparados aí? Vocês estão cansados que nem a gente? Porque nós aqui estamos cansados. Nossa, eu acho que vocês aí nem devem estar cansados ainda, né, professor André? Eu acho que aqui a gente acaba cansando um pouquinho mais, tem que fazer atividade, fazer a força e também falar. Então a gente acaba ficando mais ofegante mesmo. Professora Carol, preparada? Preparada. Entenderam então qual o objetivo? É quem encostar primeiro na garrafa perde, ok? Então, vamos lá. Lembrando também que aqui a gente está utilizando o nosso retângulo, que a gente já fez, né? Vocês aí também fizeram na casa de vocês, mas não necessariamente precisa utilizar
utilizar, né, professor? A gente tá dentro do retângulo porque, né, a gente começa próximos aqui à garrafa, mas não tem problema se sair para fora do retângulo, ok? Então, 3, 2, 1, valendo! Lembrando que não falou que a gente não pode desviar da garrafa, não pode desviar. Não pode encostar só não pode encostar na garrafa. A Carol tá forte, hein, senhora Carol? Nossa, essa é difícil, hein, professor André? Vai escorregando. A gente pode chegar pertinho da garrafa, só não pode encostar. Ui, quase que eu encostei. Ai, professor André. Vamos respirar um pouquinho. Nossa luva tá saindo da mão. Já tá até saindo da mão. Vocês vejam, é difícil fazer com que o colega encoste na garrafa. É difícil porque acaba sendo, né, quando a gente era de puxar para dentro do retângulo ou de tirar do retângulo, é um espaço maior, né? A garrafa é um pouco menor, então isso acaba se tornando um pouquinho mais difícil aí para chegar ao objetivo. Eu tava arrumando minha luva aqui que ela quase saiu tudo do lugar, professor André. Mas e daí? Vocês continuem tentando aí, né? Também é um desafio essa atividade aqui, né, professor André? Exatamente. Então, mas como a gente tá quase encaminhando pro fim da nossa aula, para dar tempo de fazer todas as atividades que nós sugerimos, então a gente vai passar para a próxima atividade agora, professora Carol, que é com o cabo de vassoura. Professor André, posso dar uma ideia? Pode. Vamos deixar do cabo de vassoura como um desafio pro final da aula? Pode ser. Pra eles fazerem em casa e daí a gente retoma na próxima aula? Combinado, então. Vamos então fazer aquelas... Isso. Pode falar. Vamos só deixar pro final da aula, daí a gente mostra? O que você acha? Pode ser. Pode ser? Então agora vamos fazer aquela do dedo? Vamos lá. Então deixa eu tirar aqui a garrafa. Então a do cabo de vassoura vai ficar para daqui a pouquinho. Isso, daqui a pouquinho a gente mostra para vocês como é a do cabo de vassoura, que vai ser um desafio. Então aqui a próxima vai ser 2 exercícios onde a gente utiliza o tempo de reação e a agilidade, né, professor André? Aqui a gente tem alguns que conhecem como a dedanha, né, o nome dessa atividade. Qual é o objetivo? De segurar o polegar do oponente. Então a gente vai segurar a mão dessa forma. Vai segurar assim e vai tentar prender, ó. Prender o dedo um do outro. Certo? Então, vamos chegar mais perto? Vamos chegar aqui mais perto para eles poderem verem as nossas mãos aqui. Então, olha aqui. Então, ó, atenção, vamos lá. Valendo. 3, 2, 1, valendo. A professora Carol conseguiu imobilizar 1 a 0 pra aqui mim. Meu polegar. Então, 1 a 0 para a professora Carol. Mais uma vez? 3, 2, 1, valendo. A professora Carol foi mais ágil do que eu. Aí eu fui tentar pressionar o dedo dela, ela tirou. E esse exercício tem que ter um outro cuidado, né? Porque eu tenho a unha comprida. Então a gente tem que cuidar também, né, professor André? Pra não furar aqui, pra não machucar a mão do colega também, certo? Principalmente quem tem a unha comprida. E o próximo exercício que a gente vai trabalhar tempo de reação e agilidade é o conhecido como jockey pô. Só que a gente vai tentar segurar o braço do colega, né, professor? Então a gente vai deixar próximo, assim, uma mão da outra, ok? Então, nós vamos deixar próximo. Nós vamos realizar o jockey pô. Quem ganha tem que tentar segurar o braço do oponente. E o outro pode tentar fugir. Quem perde no jockey pô tem que fugir. Ok? Então, deixamos próximo. E jockey pô. Jockey pô. Eu perdi e fui segurar. E ao contrário, quem perde tem que tirar. Então, a professora Carol conseguiu atingir o objetivo dela. Jockey pô. Jockey pô. A professora Carol tirou o braço contrário. Mas tá tudo certo. Então, como eu venci ela... Viram só como é um jogo que também tem que pensar, né? Porque olha só, não é tão fácil assim. Exatamente. Agora, professor André, só pra gente finalizar, vamos só mostrar como que é o desafio do cabo de vassoura? Vamos lá. Então, rapidinho pra vocês aqui, só pra gente finalizar a nossa aula.
Vocês vão ficar sentados. Encosta um pé no outro. E os dois vão segurar o cabo de vassoura. Vocês têm que tentar levantar do chão. Nossa, professor André, vai ser difícil, hein? Levantar do chão sem soltar o cabo de vassoura. Okay. Quem levantar primeiro ganha. Ok? Então, assim... Esperamos que tenham gostado das atividades de hoje e convidamos para acompanhar as nossas próximas aulas. Tchau, tchau.